paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos alunos, amados do Senhor. Hoje estamos aqui para o nosso segundo capítulo, nossa segunda aula do Novo Testamento 4. É também a nossa última apostila. Vamos estudar hoje a carta de Tiago, a Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago, irmãos, é considerada uma epístola universal, porque ela foi uma carta escrita para uma comunidade maior do que uma igreja local. Ela foi escrita para mais pessoas, por isso ela é reconhecida como uma carta universal. Essa carta foi escrita inicialmente para os cristãos judeus que viviam fora da Palestina, que moravam ali distante da Palestina. É possível que os destinatários fossem os primeiros convertidos em Jerusalém, que após a perseguição, após a morte de Estevão, foram dispersos por toda a Palestina por causa da perseguição que os judeus e até mesmo romanos fizeram ali contra a igreja do Senhor. Em Atos, capítulo 8, versículo 1, nós podemos ver ali a morte de Estevão, que foi consentida até mesmo pelo apóstolo Paulo. Olha o que diz o texto: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, Samaria, até a Fenícia, Chipre, Antioquia da Síria e etc. Então, houve uma perseguição por vários lugares contra os judeus, contra os cristãos judeus convertidos ali, e foram dispersos também por todas as regiões. Isso explicava a ênfase inicial da carta, quanto ao sofrer com alegria as provações que tentavam a fé e que demandam a perseverança. É isso que o apóstolo Tiago vai dizer na sua carta, ali bem na sua introdução. O conhecimento pessoal que Tiago demonstrava ter pelos crentes dispersos e o tom de autoridade da carta vai revelar que realmente Tiago sabia o que estava falando, sabia o que estava dizendo, porque ele era o pastor da igreja em Jerusalém. Tiago escreve as suas ovelhas dispersas. Por isso a autoridade que Tiago usava ali para falar com aquela igreja através dessa carta. Amém? Louvado seja Deus. Nós já falamos aqui quem é o autor, mas vamos reforçar aqui sobre o autor da carta de Tiago. Quem era o autor, hein? Tiago, meio-irmão de Jesus. Tiago, ele era o meio-irmão de Jesus e dirigente da igreja de Jerusalém. O texto bíblico vai falar de outros dois Tiagos. O primeiro é o Tiago, filho de Zebedeu. Ele é o irmão de João, que foi decapitado pelo rei Herodes Agripa I, por volta do ano de 44 depois de Cristo. Por isso é difícil crer que pudesse escrever essa carta, por causa da época e circunstâncias que ela foi escrita. Então não bate com Tiago, filho de Zebedeu. O outro Tiago que a Bíblia fala, é o Tiago, filho de Alfeu. Ele é somente mencionado, irmãos, na lista dos 12 apóstolos. Não tem outra menção de Tiago em qualquer outro lugar da Bíblia. Por isso, nós descartamos também que seja Tiago, filho de Alfeu, o escritor dessa carta. Amém, irmãos? Nós acreditamos, então, que o escritor dessa carta é Tiago, meio-irmão de Jesus. Ele é que preenche as condições como o escritor dessa epístola por causa de suas referências pessoais e por ser um homem influente, principalmente entre os judeus cristãos ali da época, judeus que conviviam ali naquela época. Então ele preenche todos os requisitos.
Vamos ver também agora a data, né? Qual foi a data que esta carta foi escrita? O mais provável é que a epístola tenha sido escrita por volta do ano 46, até 49 depois de Cristo, antes do concílio de Jerusalém, né? Antes desse concílio que está registrado em Atos capítulo 15. Se foi escrita por volta aí do ano 46 até 49, ela foi um dos primeiros livros a ser escrito aí do Novo Testamento. Vamos ver também o tema, né? Qual o tema da carta de Tiago? E ela é uma epístola mais prática do que doutrinária. O tema principal é o que nós vimos aqui: fé sem obras é morta. Irmãos, nós da Igreja de Cristo, aqui acreditamos que realmente a fé sem obras é morta. Concordamos com Tiago em grau e gênero, né? Que não tem como uma pessoa dizer ser cristã e não falar, mas que tem fé, mas que não pratica a fé. Com relação à fé, irmãos, Tiago ele incentiva os judeus cristãos a uma fé viva e eficaz, porquanto somente assim é possível o homem alcançar a perfeição na vida cristã, só através de uma fé viva e eficaz. Em todos os cinco capítulos, Tiago destaca-se o relacionamento entre a verdadeira fé e vida piedosa, e vida de amor na presença do Senhor. Então, Tiago ele deixa bem claro: a fé genuína é uma fé provada, uma fé ativa, pela qual se ama o próximo como a si mesmo, né? E manifesta-se não por palavras, mas por boas obras. Mantém principalmente a língua sob controle, né? Controla as suas palavras, controla a sua língua. E Tiago começa ali sua carta fazendo uma saudação às 12 tribos que estão dispersas. A epístola se inicia com a saudação que consta o nome do remetente. Então, Tiago ele vai falar ali que ele é o Tiago, o remetente que escreve a essas 12 tribos que se encontram na dispersão. Louvado seja Deus. Ele deixa claro que ele é o autor da carta. Possivelmente, Tiago ele se refere aos primeiros convertidos em Jerusalém, que foram dispersos pela perseguição que aconteceu ali no meio do primeiro século. Seguindo, ele vai falar também, Tiago, ele fala que das provações e os seus benefícios. Vai do capítulo 1, versículo 2, até o versículo 18 da carta de Tiago. Esta carta ela vai tratar de uma ampla variedade de temas relacionados à verdadeira fé cristã. Então, a carta de Tiago vai falar de vários temas relacionados à fé cristã. Tiago ele inicia dizendo que o caráter do cristão é formado também pelas provações que consistem num teste. Tiago ele deixa claro que as provações que nós passamos, elas se consistem em teste para as nossas vidas. Ele exorta os cristãos a se alegrarem diante das provações, diante das dificuldades. Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ou de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve o quê? A perseverança, desenvolve a perseverança. Tiago, versículo 2 e versículo 3 do capítulo 1. Irmãos, quem não consegue compreender isso, deve pedir a Deus o quê? Sabedoria, pedir uma sabedoria do alto para compreender que as dificuldades nos capacita cada dia mais para enfrentar as dificuldades da vida, nos prepara para o céu. Aleluias! Deus ele se deleita em dar segundo a nossa necessidade, mas devemos pedir ao Senhor com fé, sem duvidar,
Devemos crer na promessa de Deus sempre, sabendo que Ele vai nos responder, não importa a circunstância. Deus é um Deus que responde. Para não sermos comparados às ondas do mar ou ao homem de coração dobre, e que também é inconstante em seus caminhos. Por isso nós temos que ter uma firmeza na fé, temos que seguir firme, acreditando na promessa do Senhor, como no versículo 8 diz assim: o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, tem muitos cristãos que são inconstantes, desistem facilmente. Tiago, ele continua ensinando que o homem deve compreender a fidelidade da pobreza e da riqueza. Saber que existe ali, independente de sermos pobres ou ricos, nós devemos buscar sempre o entendimento de Deus, saber que Deus está no controle tanto da pobreza quanto da riqueza, que Deus não é culpado de todas as coisas, pois Ele não pode ser tentado, Deus não pode ser tentado pelo mal e nem tenta ninguém. Nós devemos compreender, amados alunos, que Deus não tenta ninguém e que Ele é doador daquilo que é bom. Aleluias, louvado seja Deus. Muitas vezes, irmãos, nós nos confundimos quanto à origem das tentações, de onde vem. E Tiago, ele vai nos esclarecer dizendo: cada um é tentado pela sua própria cobiça, atrai e reduz. No versículo 14 do capítulo 1. Isso significa que a origem da tentação é a cobiça da própria natureza pecaminosa do homem, meu irmão. Essa é a origem da tentação. Somos nós mesmos. Nós que somos a origem de todo tipo de tentação. Por isso, o verdadeiro cristão tem o poder sobre as tentações, quando ele controla os seus desejos maus e indignos pelo poder do Espírito Santo. Só o poder do Espírito Santo pode nos fortalecer, nos impedir de pecar contra Deus. Nós devemos a cada dia buscar essa sabedoria que vem do Senhor, essa sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra. Nós não podemos ser somente ouvintes, devemos ser também praticantes da palavra de Deus. A vida cristã, irmãos, deve ser vivida em verdadeira piedade, em verdadeiro amor, que é saber receber e viver pela palavra. Em nós foi implantada pelo Espírito Santo, pelo nosso Deus, a qual não deve ser apenas ouvida, mas também cumprida. Aleluias. Como está lá em Tiago 1:22, que diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aleluias! Olha que maravilha, meu irmão, minha irmã, o que diz esse versículo tremendo, tremendo mesmo, versículo de Tiago 1:22. Irmãos, a vida é para ser demonstrada na prática e não para ser expressada num culto formal apenas, dizer eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu sou servo do Deus vivo. É o que nós temos ouvido, muitos cristãos que se dizem cristãos, mas na prática não agem como cristãos. Meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando hoje aqui nessa aula, pratica aquilo que a palavra nos ensina. Não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Então, é o que nós devemos fazer, todos nós que servimos ao Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado em tudo que realizar. Se alguém cuidar ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã, é o que diz a palavra. A religião pura e imaculada
para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado pelo mundo. Então, irmãos, Tiago, ele coloca dois aspectos muito importantes da religião pura. Ele vai nos ensinar, falar sobre dois aspectos dessa religião. Qual que é? Primeiro aspecto é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, essa é a função da igreja. Devemos entender que até hoje é a função da igreja. Claro que na época de Tiago era bem maior essa obrigação, pois não existia, o Estado não cuidava das viúvas, o Estado não cuidava dos órfãos, não existia uma pensão nem para viúvas nem para os órfãos. Mas hoje tem, mas mesmo assim nós temos que cuidar e zelar das nossas viúvas e também dos nossos órfãos. Outra coisa que Tiago vai nos dizer é que devemos guardar-nos incontaminado do mundo. Nós não devemos deixar que o mundo venha nos contaminar, as coisas desse mundo venham nos deixar fora da presença de Deus, porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, a lei perfeita da liberdade se refere à vontade de Deus mantida dentro do nosso coração pelo Espírito Santo que em nós habita, irmãos. O crente nunca deve pensar na liberdade para violar os mandamentos de Cristo. Eu e você somos livres para servir ao Senhor, para andar nos caminhos do Senhor, mas essa liberdade não nos dá o direito de violar os mandamentos de Cristo, mas sim em ter liberdade e o poder para obedecê-lo. Nós podemos sim a cada dia ter essa liberdade de obedecer ao nosso Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos os cristãos que realmente servem a Cristo, eles devem obedecer a Cristo. Tiago afirma também neste trecho que a língua descontrolada é o maior problema do crente. Se o crente é incapaz de controlar sua própria língua, sua religião é vã. Então não adianta você falar que tem fé se não controla nem sua língua. Tiago coloca dois aspectos muito importantes no texto que nós lemos anteriormente, de visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações, o amor genuíno pelos necessitados, e também nós vimos que devemos guardar-nos incontaminados, conservar-nos santo ao Senhor. No capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3, Tiago exorta-nos dizendo que não deve haver acepção de pessoas. Não deve existir acepção de pessoas no meio da igreja. Não podemos fazer acepção de maneira alguma. Acepção de pessoas significa demonstrar atenção especial ou favoritismo a uma pessoa por causa das suas riquezas, das suas roupas ou posição social. Nós devemos ter cuidado, irmãos, tratar todos igualmente, porque para Deus não existe diferença, seja de cor, de raça, posição social, sexo, não existe diferença para Deus. Não deve haver parcialidade entre os crentes. O crente que cria discriminação de todos os tipos, principalmente contra o pobre, diz a palavra, o pecado da parcialidade, como pretexto de amor, é um pecado como um assassinato, como um adultério. É o que diz a palavra, ao que a palavra fala. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, torna-se transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade.
porque o juízo será misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, é o que diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Nós devemos ter cuidado, irmãos, como tratar as pessoas. Não é porque ela tem algo mais, não é porque ela tem bens, não é porque ela tem roupas diferentes, não é porque ela faz parte da sociedade, da alta sociedade, que ela é mais importante do que as outras pessoas. Então, Tiago deixa isso bem claro. E no capítulo 2, do verso 14 em diante, ele vai falar que o crente deve professar a fé e comprová-la. Não basta dizer eu sou, mas tem que comprovar a sua fé. Irmãos, esses versículos tratam de um problema sempre presente na igreja, daqueles que professam ter a fé, mas nós não conseguimos ver nenhuma evidência pelas suas obras, pela sua devoção sincera a Deus e nem na sua palavra. A fé sem obras é morta. Tiago, ele apresenta o exemplo de um irmão que diz ao outro necessitado: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Tiago, ele vai falar, apresenta esse exemplo para nos lembrar, nos exortar. A fé que se mostra passiva ante tais sofrimento, entre o sofrimento daquele que está necessitado, que não se dispõe a acudir o que mais precisa. A fé expressa só em palavras, sem as devidas ações, está morta. Pode acaso, irmãos, semelhante fé salvá-lo? E deixa o outro sofrer e fala, não, o outro se vire, cada um por si. Tiago reforça em seus ensinos uma posição contra os que na igreja professam a fé em Cristo e na expiação pelo sangue, crendo que por si só bastasse para a salvação. Tiago está falando, vocês pensam que só você falar que tem fé, acreditar na expiação de Cristo e não praticar, isso vai adiantar? Tiago fala que isso não adianta. Ele diz que essa pessoa, a fé dele é morta e que não resultará em salvação, nem em qualquer outra coisa boa essa fé dessa pessoa. O único tipo de fé que salva é a que está lá em Gálatas 5:6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, a fé que atua pelo amor, aleluias, louvado seja Deus. Tiago, ele cita Abraão, que não hesitou em obedecer à ordem de Deus, oferecendo Isaque, seu filho. Ele vai falar também de Raabe, a prostituta ali de Jericó, que facilitou a fuga dos espias, colocando a sua família e a sua própria vida em risco. Ambos foram justificados por suas obras de fé. É assim, meu irmão, louvado seja Deus. Para Tiago, obras refere-se à nossa obrigação para com Deus e o homem. Então, nós andamos de mãos dadas com Deus, nós temos que andar com os dois caminhos certos, não só para com Deus, mas também para com os homens. Nossa fé tem que ser uma fé de atitudes, as quais são ordenadas nas Escrituras e provém, irmãos, de uma fé sincera, de um coração puro, da graça de Deus e do desejo de agradar ao nosso Deus. O cuidado com o uso da língua, no capítulo 3, é o tema principal que Tiago aborda. Tiago inicia esse capítulo dizendo que quanto maior a responsabilidade, maior deve ser o cuidado com a língua. Irmãos, quanto mais você tem responsabilidade, mais você tem que observar aquilo que você fala, sabendo que recebereis o mais puro juízo, diz a palavra no versículo 1, é através daquilo que nós falamos. Tiago avisa
contra o uso indevido da língua, pois quem consegue controlá-la, controla a vida e as influências. Irmãos, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo, diz o versículo 2 do capítulo 3. É possível que na igreja daquela época, na igreja judaica, houvesse muitos briguentos, pessoas temperamentais, presunçosas, que costumavam bendizer a Deus, mas também falavam demais, falavam mal uns dos outros, cobiçando a posição social, eclesiástica dos outros irmãos, julgando, principalmente julgando. E Tiago ele diz lá no versículo 10: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Irmãos, o cristão deve procurar a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Quero te falar que existem duas formas de sabedoria. Primeiro, a sabedoria verdadeira. A sabedoria verdadeira, ela é revelada pelas pessoas que vivem uma vida virtuosa, na mais inteira dependência do Senhor. Ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Olha o que diz o versículo 18 do capítulo 3. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo tipo de sabedoria é a falsa. A sabedoria falsa, ela produz o quê? Inveja, rivalidade, contenda, ensina doutrinas falsas, que ofusca a pessoa de Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 15 e versículo 16 do capítulo 3. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a sabedoria terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Então isso tudo vem de uma sabedoria falsa, irmãos. Uma sabedoria que não agrada a Deus. E no capítulo 4, Tiago, ele vai falar do mundo contra Deus. O mundo jaz no maligno. O próprio Cristo já diz que o mundo jaz no maligno. Então nós devemos entender que o cristão, o crente, o crente vive em confronto entre a vontade de Deus e a vontade do mundo, que o cerca diariamente. E nós, irmãos, devemos entender que o mundo busca o seu próprio prazer, mas não a vontade de Deus. E por isso o mundo se torna egoísta, adúltero e principalmente o mundo se torna rebelde. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? A origem principal das contendas e conflitos na igreja concentra-se no desejo de reconhecimento, de honra, de glória, de poder, desejo de prazer, de dinheiro, de superioridade. E quando isso ocorre, surgem os conflitos egocêntricos, aqueles no meio ali, aqueles que se acham no meio da congregação, da igreja, pensam que estão acima de todos por causa do que possui ou do que recebeu. E essas atitudes são causadoras de muitas situações que demonstram que as pessoas que agem dessa forma não têm o Espírito Santo e que estão fora do reino de Deus. Infelizmente, irmãos, estão fora da presença de Deus, estão fora da graça do Senhor. Então, irmãos, devemos ter cuidado como nos comportamos diante das situações. Cobiçais e nada tendes, combatais e guerreais
e nada tendes, pedis e não recebeis. É o que diz Tiago 4, 2 e versículo 2 e versículo 3. Deus deixa de responder às orações dos que amam os prazeres e que desejam honra, poder e riqueza. Então pode ter certeza, irmãos, às vezes você tem orado e não tem recebido a bênção, não tem recebido o milagre, e você se pergunta por que, Senhor? Preste atenção, por que suas orações não estão sendo ouvidas? As Escrituras, irmãos, dizem sobre oração. Preste atenção que ela fala sobre oração. Primeiro, Deus ele aceita somente orações dos justos. Então, nós devemos entender dessa forma. Salmo 34, versículo 15, diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então, Deus ele vai aceitar somente as orações dos justos, e ele vai estar atento, o ouvido dele vai estar atento às orações dos justos. Em segundo lugar, irmãos, nós devemos saber que Deus ouve a oração daqueles que o invocam em verdade. O Senhor, ele vai ouvir aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Diz que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Salmo 145 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Irmãos, é preciso buscar o Senhor em verdade. Nós que recebemos a Cristo, devemos ter um coração verdadeiro diante do Senhor. Em terceiro lugar, o Senhor ouve as orações daqueles que genuinamente estão arrependidos e se humilham na presença do Senhor. Olha o que diz Lucas 18, 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aleluias, louvado seja Deus. Jesus está falando ali daqueles dois homens que foram orar, o publicano que batia no peito e: pobre de mim, Senhor, tem pena de mim, que sou pecador, que estou aqui. Mas o fariseu está lá: Senhor, eu oro, eu jejum, eu sou o máximo, eu sou o cara. Mas Jesus vai falar que aquele que se exaltou será humilhado, e aquele que se humilhou será exaltado. Então, se você quer receber do Senhor, se coloque diante dele genuinamente, arrependido e com humildade. Louvado seja Deus. Prosseguindo, Deus ele vai ouvir a oração daqueles que pedem segundo a sua vontade. Irmãos, nós devemos pedir segundo a direção de Deus. A primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 14, diz: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aleluias, o Senhor vai te ouvir quando você pede segundo a vontade dele, segundo a direção do Senhor. Então, o melhor jeito de Deus ouvir sua oração é você estar alinhado com a vontade de Deus. Deus, pode ter certeza, ele vai aceitar somente as orações do justo, ele vai ouvir a oração daqueles que o invocam em verdade, dos que estão arrependidos e humilhados na tua presença, e aqueles que pedem segundo a vontade, a vontade dele, segundo a vontade do Senhor. Quer ser bem-sucedido? Peça segundo a vontade do Senhor. Amém? Vamos agora para o capítulo 4, de Tiago, que diz assim, versículo 6 até o versículo 10, antes ele nos dá uma graça maior, porquanto, diz as Escrituras, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores,
e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, Tiago continua exortando os judeus cristãos que quem segue o regulamento do mundo se torna presunçoso, arrogante, vaidoso, ostentador e principalmente omisso às coisas de Deus. Irmãos, aquele que diz, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, ou lá teremos lucros, está cometendo jactância. Isso é vaidade de se sentir autossuficiente para planejar a sua vida. Quando analisamos a vida humana, irmãos, concluímos que ela é apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece, desaparece de novo. Temos que saber que nós não podemos nada sem a presença de Deus. Os crentes, ao estabelecerem alvos, planos para o futuro, devem sempre buscar a Deus e a sua vontade. O princípio pelo qual devemos viver deve ser se o Senhor quiser. Não tem jeito, irmão, sem a vontade de Deus não tem como nós alcançarmos nada nesse mundo. Sem a vontade de Deus, a permissão de Deus, nós não chegaremos a lugar algum. Amém? Louvado seja Deus. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5 ele fala sobre as riquezas desonestas. Muitos tentam conquistar riquezas, coisas nesse mundo e não importa o que elas têm que fazer para conquistar essas riquezas. Deus, na verdade, irmãos, não condena a riqueza. Quero que você entenda. Muitos têm falado aí que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Isso sim é a raiz de todos os males. Então, Deus ele condena a riqueza adquirida de uma forma desonesta e principalmente a conseguida às custas da desgraça de outras pessoas. Então, com certeza, essa riqueza não é uma riqueza que agrada a Deus. Riquezas que precisa você passar os outros para trás, você tem que enganar, essa riqueza não agrada a Deus. Os que assim enriquecem, irmãos, serão aniquilados, tanto eles quanto as suas riquezas, suas roupas, comida, tudo aquilo que adquirir. Olha o que diz a palavra: deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes, cevaste os vossos corações no dia da matança, condenastes e mataste o justo, que não vos resistiu. Isso fala que a pessoa egoísta, a pessoa que só busca os seus interesses, ela vai pagar um preço. Existe um preço a ser pago. E prosseguindo, vamos prosseguir aqui, a exortação à paciência, ao juramento e à prática das orações. É o que vai falar do capítulo 5, versículo 7 até o versículo 20. Olha o que diz o primeiro versículo: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Tiago, ele escreve aos crentes da igreja daquele tempo que eram pobres e aos que foram também condenados e mortos pelos ricos opressivos. Tiago, ele vai animar este povo. Olha o que diz versículo 8: fortalecei o vosso coração. Aleluia! Na epístola de Tiago, ele vai tratar de vários problemas que afetam realmente a igreja. Então ele fala: fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Aleluia! Versículo 8, capítulo 5. Uma vez que os cristãos se dispõem a esperar com paciência a volta do Senhor, aleluias, ele deve estar livre do pecado, da murmuração e das críticas. Tiago ele vai ensinar
sobre paciência, como ter a paciência de Jó, por exemplo. No versículo 11 do capítulo 5, ele vai comentar sobre o fim que o Senhor lhe deu, porque Deus é muito misericordioso e piedoso. Irmãos, todos os crentes devem buscar esse Deus maravilhoso, misericordioso e piedoso. Tiago, ele continua ensinando os judeus cristãos que simplesmente devem falar sim, sim ou não, não, pois a palavra valerá por si mesma, sem necessidade de juramento. Os irmãos das igrejas hoje, todas as coisas eles juram, né? Estão jurando, mas nossa palavra não tem que ser sim, sim, não, não. Ela tem que valer por si só, sem necessidade de juramentos. E ter convicção que a mentira conduz ao juízo de Deus. A mentira, irmãos, vai conduzir ao juízo de Deus, não tem outra forma. Quem é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira. E nenhum de nós podemos ter associação com o diabo ou com as suas mentiras. Na epístola, Tiago trata de vários problemas que afetam a igreja. E nos versículos 13 até o versículo 20 do capítulo 5, ele mostra como os crentes devem resolver tais problemas. Ao que diz a palavra: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Ore. Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros e orem sobre eles, ungindo-os com óleo, e em nome do Senhor, a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém converter essa pessoa, trazer de volta ao caminho, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Então, assim, nós encerramos o estudo desse livro. Mas Tiago, ele vai falar em qualquer situação. O que é importante? A oração. Falar de Jesus para as pessoas. Tirar, se tem alguém que você conhece, irmãos, meu irmão, minha irmã, que está fora da presença de Deus, vai lá, traga de volta essa pessoa para Cristo. Traga de volta essa pessoa para o reino de Deus. E pode ter que uma pessoa que faz isso, como diz a palavra, cobrirá uma multidão de pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Encerramos agora esta aula, o segundo capítulo do nosso estudo de Novo Testamento 4. E até a próxima aula, primeira e segunda carta de Pedro. Aguardo você. Paz do Senhor. Tchau.